ninguém mais fala da Magazine Luiza, né? Tá morta e enterrada, coitada. Eu não tenho dúvida nenhuma que dinheiro de longo prazo na bolsa é o maior potencial, é o exponencial de você multiplicar o seu capital. E já antecipando a pergunta aí, como é que você descobriu que era filha do bilionário? Essa história é muito engraçada, ficou famosa essa história aí, é o seguinte, as pessoas às vezes não acreditam, mas acho que nem a minha mãe tinha conhecimento, assim, do tamanho, da dimensão, né? A gente fala em bilhão hoje, mas a gente fala em bilhão há, sei lá, 15 anos atrás, era mais bizarro ainda. Então, eu tava passando em frente a uma banca de jornal, ali perto da faculdade, e tava com uma amiga, enfim, ela olhou, nossa, é seu pai ali na revista e tal, e eu olhei e falei, caraca, então era meu pai, o Lírio Parisotto e o Guilherme Afonso Ferreira, e o título da capa da Exame era Os Bilionários da Bolsa. E ali eu falei, uau, sou filha de bilionário. É isso, abaixei a cabeça, atravessei a rua e fui pro trabalho, normal, assim, nada mudou, porque ao contrário também do que as pessoas imaginam, né, o patrimônio não é algo que, não digo que não seja importante, mas não é algo que a gente fique olhando e contando moeda todos os dias, né, então tô aqui, a carteira tá oscilando, e vai oscilar, porque mais de 95% tá em bolsa. Então, você precisa ter o estômago e para isso você não pode ficar olhando toda hora, né? Você precisa ter aquele autocontrole de não lembrar que você vai agir exatamente como o sócio controlador age nas empresas dele. Ele não fica tradando toda hora, ele apenas compra quando tá barato e vende se tiver necessidade ou se chegar num preço que ele determinar, ou às vezes não vende, que na maioria dos casos é o que a gente faz, né? Então, Vão segurando exato, vão segurando. Inclusive, empresas centenárias da Bolsa que os controladores fazem a mesma coisa há várias gerações, né? Então, eu descobri, mas assim, sendo bem sincera, não mudou em nada. Não mudou em nada, assim, no meu dia a dia não mudou em nada, né? Claro que as pessoas começam a te olhar diferente. Nossa, caramba, filha de bilionário, que legal, né? E aí você consegue tem que começar a também desenvolver um radarzinho aí mais apurado, né? De quem se aproxima por interesse, quem se aproxima genuinamente mesmo, né? Você fica mais exposto, né? Sem dúvida, você fica mais exposto, né? E falando em patrimônio, o Léo fala muito sobre isso, que patrimônio não paga conta. No Ações, fala um pouquinho pra gente como que funciona o Ações Garantem o Futuro e o que você faz lá hoje. O meu pai tem uma frase parecida também, viu? Ele fala assim, que o que paga boleto é renda, não é patrimônio, né? Então, se você tem que vender um terreno, vender algum bem seu para pagar suas contas, no final do dia você está empobrecendo ao longo do tempo, né? Então, o AGF, ele é o acrônimo de Ações Garantem o Futuro, né? E o nome é autoexplicativo, né? A gente realmente acredita que ações garantem o futuro, como realmente garantiu o futuro do Barsi, né, nesses últimos anos, e de muitas outras pessoas que conheceram a estratégia ao longo do tempo, né. E esse Ações Garantem o Futuro, na verdade, era um estudo que meu pai fez na década de 70, para provar que ele não estava louco, que esse negócio de dividendo, de juro composto, ao longo do tempo funciona, né. E na época ele não foi, até algumas pessoas deram ouvidos e tal, mas passou uma semana, 2 semanas, meio que acabou caindo no esquecimento, e, bom, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, né? E aí veio a ideia de 2018 para 2019, eu já queria fazer alguma coisa nesse sentido, né? Porque acho que quando você é herdeira, assim, principalmente uma pessoa de uma figura notória de mercado, enfim, é inevitável que você tenha um carimbo nas suas costas e que, como meu pai sempre diz, né? Bom, você é mulher, você é jovem, você vai ter que se provar 10 vezes mais do que se fosse algum outro filho meu, homem, enfim, mais maduro. Então, as pessoas vão te olhar sempre vão duvidar da sua capacidade. Aí vai caber a você ter a maturidade suficiente para provar ao longo do tempo que você é capaz, né? E aí, o sobrenome não vai te dar. Isso é com você. E aí, foi o que eu fui tentando fazer ao longo do tempo, né? E a gente viu uma oportunidade muito grande de fazer com que o legado da estratégia, a estratégia em si, tem muitas vantagens, é uma estratégia extremamente simples de você implementar, é uma democrática, porque você não precisa ter muito dinheiro para você implementar, e dá certo, que é o principal, ela dá resultados, comprovadamente, né, como a gente comprovou nos últimos anos. Então, a nossa ideia com a AGF era transformar o legado e a estratégia em algo maior do que o sobrenome. Né? E acho que isso tem dado certo nos últimos tempos, né? Acho que a gente tem recebido assim, feedbacks bem legais sobre pessoas que têm usado a estratégia e realmente dá certo, né? Então a gente nasceu como uma empresa educacional
E de 2020 para cá, a gente tem investido bastante na nossa fintech, que é o AGF+, que é uma plataforma que justamente tem várias ferramentas, tem agregador de carteira, tem fóruns, tem dados específicos de dividendos. Então, para quem quer seguir uma carteira previdenciária, uma carteira de renda para o futuro, você tem tudo ali, todo o ferramental no aplicativo para você seguir essa trajetória. Então, tem sido, assim, bastante desafiador. Mas estamos aí, né? Estamos aí para dar cara a tapa. Legal. E nos bastidores eu te perguntei, você falou que aplicava opções. Hoje vocês utilizam na sua carteira ou para o cliente de vocês? Conta um pouquinho pra gente. A gente utiliza bastante, né? Antes, meu pai ainda continua à frente da estratégia, então quem manda o que vai comprar, o que vai vender, na maioria dos casos, é ele ainda que faz, ele faz questão de não abrir mão disso, né? Porque é o tricô dele, como ele diz, né? Se eu parar de fazer isso, eu vou definhar, né? Eu não tô mais aqui nessa terra. Então, há um tempo atrás, ele era muito mais resistente a usar essa ferramenta, muito por conta daquela ideologia de, eu quero me manter fiel à minha estratégia. Quanto mais você abre os seus flancos, né, e você acaba desviando a sua atenção do seu foco principal, da sua prioridade, maiores são as chances de você errar no meio do caminho, né? Então, o cara tem 50 anos de mercado, né? Então, ele estava seguindo na dele. E aí eu falei, pô, pai, vamos tentar modernizar, vamos, né? E aí, nesse passo, o mercado foi também melhorando, a liquidez foi melhorando bastante. E eu acho que há 10 anos atrás não seria possível a gente fazer a estratégia que a gente faz hoje com o tamanho das posições que a gente mexe, né? Então, acho que o mercado nem tinha liquidez suficiente nos papéis que nós temos em carteira. Então, o que a gente fez foi delegar, a gente tem uma equipe hoje também, além de mim, né, que fica comigo, que a gente fica olhando para essa estratégia de opções, que é muito simples, né? Extremamente simples. E quanto mais simples, e quanto mais óbvio, quer dizer que você está no caminho certo. É sempre assim, né? Confie no óbvio, que é justamente fazer o lançamento coberto de call e put. Então, se a gente vê algum lado muito extremo, em alguns dos nossos papéis da carteira, seja para cima ou seja para baixo, são nesses dias em específico de bastante vol, de bastante assimetria nos prêmios que a gente costuma lançar bastante coisa. E nos últimos meses tem sido bastante comum meses em que a gente faz mais dividendo sintético com opções do que dividendo especificamente distribuído das empresas. Porque a gente sabe, tem os anúncios trimestrais, semestrais, enfim, mas nem sempre o casamento dos pagamentos acontece de forma que você tem uma renda mensal garantida, vamos dizer assim. Uhum. Então, geralmente, o pagamento se concentra naqueles meses que são melhores. Então, agosto, agora no final do ano costuma ser um bom momento. Março e abril, porque tem as assembleias. Então, geralmente, são nesses meses que os pagamentos estão mais concentrados. Então, isso ajuda a gente também a fazer caixa durante o ano. Você rentabilizar a carteira e tem dado muito certo, assim. Mas se você não tem time para delegar também e para você ficar firme na sua estratégia principal, né? Porque as opções são um plus. Elas servem para rentabilizar a carteira que eu já tenho. Então, não é uma estratégia muito indicada, por exemplo, para quem está começando, para quem não tem uma carteira muito consolidada, né? A não ser que você tenha ali o objetivo, por exemplo, de lançar put e se obrigar a comprar o papel, por exemplo, ou lançar a call para você se obrigar a sair do papel, né? Para você se obrigar a tomar uma decisão. Mas, geralmente, é uma estratégia para quem tem uma carteira um pouquinho mais consolidada e para quem entende um pouquinho mais do ferramental, né? Porque envolve também todo um exercício de você não deixar cair na tentação de operar descoberto, de usar ali aquele... alavancagem, aquele limitezinho extra ali que aparece na corretora, né? Então, são algumas armadilhas aí que você tem que ter, o investidor tem que tentar ao máximo escapar. Mas é basicamente isso, assim, é uma estratégia muito simples e que dá muito resultado, né? E a volatilidade, como a gente está vendo hoje, é muito amiga do investidor que maneja dessa maneira as opções, né? Eu sempre falo que mercado de opções não é investimento, é uma ferramenta para otimizar os seus investimentos. Concordo. Então, você pode usar para proteção, você pode usar para gerar uma nova fonte de renda, como você falou dos dividendos sintéticos. Então, tem muita coisa ali que dá para fazer que é bacana. Tem que ter esse cuidado para não cair nas armadilhas, né? Porque às vezes você fica tentado ali a estar fazendo alguma coisa um pouquinho mais agressiva e acaba fugindo ali dos planos. Mas eu acho que é muito isso que você falou também, né? O mercado de opções ele tem muita informação. Então precisa de uma dedicação ali para estudar aquilo, ver como é que funciona, você entender direitinho o que você está fazendo, o que você não está fazendo, para não acabar fazendo besteira, né? Exatamente. Principalmente a gente que só
opera basicamente na ponta lançadora, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente já recebia mensagem, putz, nossa, eu fiz aqui, deu errado, eu lancei uma put, mas, nossa, apareceu negativo no meu home broker, me desesperei, já recomprei com prejuízo, né, deu errado. Quer dizer, não, olha, você é o vendedor, né? Vai aparecer com um sinal negativo, mas não quer dizer que você está perdendo. Se virar pó, você vai ficar com o prêmio que você recebeu. Então, assim, esse trabalho educacional também é muito importante. As pessoas são muito ansiosas e, querendo ou não, as opções são ferramentas que te levam a ficar mais ansioso, porque são coisas que oscilam muito rapidamente, né? E as promessas que são vendidas também de milagres, né? Assim, é possível você ter rendimentos de 1.000, 2.000, retornos de 1.000, 2.000%. Mas você fazer isso com consistência, você precisa largar tudo que você está fazendo para prestar atenção, ter uma estratégia muito bem definida ali, né? Então, é complicado, né? Mas mantendo o pé no chão, sabendo o que está fazendo, o risco é extremamente controlado. O risco quem vai ditar é quem está atrás do home broker, né? A gente trabalha muito fazendo estratégias de renda, trabalhando na ponta vendedora, e aí com o fluxo de caixa que o mercado vai dando, a gente vai colocando em algumas estratégias um pouco mais agressivas. Seja para proteger a carteira, ou gerar caixa, uma movimentação de queda mais forte do mercado, mas sempre trabalhando com esse fluxo de caixa, né, que o próprio mercado gera. Sim. Então, mas ainda assim, quando você vai fazer venda de put, que você se obriga a comprar uma ação se o mercado cair, você tem que prestar atenção em qual que é a ação que você vai estar colocando na carteira. Exatamente. Porque o que eu vi muito era as pessoas fazendo, o que está pagando de taxa melhor? O prêmio tá gordo, exatamente. E aí não sabe qual que é a ação que está colocando na carteira. Exatamente. E aí acaba se complicando, né? E às vezes não tem nem estratégia, né? Só quer ganhar ali, tipo, com o prêmio, né? Tipo, qual o potencial ali de alavancagem da opção. Exatamente. Falam que opções pode ser cemitério de malandro, né? Eu acho que qualquer coisa no mercado pode ser cemitério de malandro. Olha, eu nunca vi ninguém à falência comprando boas ações de boas empresas à vista. Grande parte das histórias de investidores que faliram ao longo do caminho foram pessoas que foram gananciosas, né? O olho maior que a barriga, e acabaram ali se alavancando, usando os derivativos contra, né? Ao invés de ao seu favor, né? Se você usa ao seu favor, é uma alavanca, né? A alavanca na física, é aquilo que te leva pra cima, né? Mas da mesma forma, na mesma velocidade que te leva pra cima, te leva pra baixo também, te puxa pra baixo. Então tem que tomar bastante cuidado. E não é fazendo terrorismo nem nada, porque é uma ferramental excelente pra você multiplicar também, mas tem que ter cuidado, né? Tem que saber o que tá fazendo. Né? Estudar, exatamente. Ter paciência também, né? Não vai dar pra acertar todas. Às vezes você vai ser exercido em algum momento. Se você faz isso com consistência, em algum momento você vai pegar ali um revés de mercado, você vai ser exercido, vai ter que vender sua call, vender sua comprar, né? Enfim, no caso da put. Então, é também saber dosar o tamanho da mão, né? Acho que a exposição também, o controle da exposição também é muito importante. Controle do risco, né? Exato, exatamente. Bacana. E hoje, como que vocês fazem esse gerenciamento de risco? O que vocês indicam? Olha, assim, vou ser bem sincera contigo, a gente olha muito pouco para beta de carteira, essas coisas. Vocês fazem balanceamento de carteira, não? Não fazemos balanceamento de carteira, a gente segue uma única regra. Está abaixo do preço teto, a gente compra. Está acima, para de comprar e olha se tem alguma outra abaixo do preço teto. O que é o preço teto, né? Obviamente que o dividendo não é a única métrica que nós olhamos. Existe toda uma diligência antes, uma análise para saber, essa empresa é boa, esse dividendo é consistente e sustentável, qual é o business, enfim, conhecer a fundo a parte qualitativa, e depois você vai para a parte quantitativa. E aí o dividendo é a última ponta. Quer dizer, é a decisão em que a gente diz o seguinte, essa boa empresa é um bom investimento? Só vai ser um bom investimento para nós se ter um histórico recorrente de pagar 6% ao ano em dividendos, no mínimo. Né? Esse é um filtro que a gente não muda, porque muitas vezes o investidor pode cair até numa armadilha. Geralmente, quando a taxa de juros está muito para cima, o que ele vai fazer? Ele vai subir a régua. Aí ele não compra nada, porque a renda fixa está melhor. Aí quando a taxa de juros cai, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a régua mais frouxa, porque 2%, eu vou aceitar então uma empresa que pague 3%. Tá bom. E aí o que acontece? Ele está comprando justamente uma empresa que muito provavelmente está cara, e esse yield já está caro. Então a gente mantém esse patamar, esse parâmetro de 6%, lembrando que é uma métrica real, que ao longo do tempo tende a corrigir a inflação. Né? Então, é bom você comparar com a taxa real de juros, não com a taxa Selic. Então, a gente usa esses 6% ao ano em dividendos, que é o nosso retorno mínimo esperado. E eu uso isso para fazer uma margem de segurança.
Então, através desse 6%, o que eu faço? Geralmente, a gente pega ou a média histórica de dividendos, ou o dividendo que a gente está projetando para os próximos exercícios, divide por essa taxa esperada e você chega num preço teto. O que é o teto? É o máximo que você vai poder pagar por esse ativo em específico. Você está fazendo aqui 2 trabalhos muito interessantes. Primeiro, maximizando as suas chances de receber esse 6%. Não existe nada garantido na renda variável. Então, você maximiza a sua chance, né? Aumenta as suas chances de receber essa renda. Segundo, você se limita a um preço, a uma margem de segurança. Você não aceita pagar mais por este ativo, por mais que ele tenha ali bastante espaço até o valor justo. Então, você está fazendo 2 coisas aqui. Primeiro, garantindo a renda. Segundo, aumentando também as suas chances de ter um bom upside nesse papel. Né? Porque, obviamente, a gente investe para dividendos, mas uma consequência natural de você ter boas empresas a bons preços na sua carteira, principalmente, obviamente, você ter um upside, uma alavancagem do seu patrimônio, né? Enfim, uma valorização do seu patrimônio, também bastante substancial. Então, a valorização do patrimônio, ela acaba sendo uma consequência da escolha desses bons ativos. Então, ela não é preterida, ela é simplesmente tudo como uma consequência, né? E que é inevitável, de novo, com o efeito da bola de neve, né, que é tão falado, que é do juro composto, e o tempo, é inevitável isso acontecer, né? Mas, de novo, é muito difícil você encontrar investidores que, de fato, estão aptos, que, assim, incorporaram, de fato, porque é uma filosofia de investimento. Por algum tempo, muito provavelmente, não é todo mundo que tem condições de investir 1 milhão, né? Ou muitas casas com zeros por mês, né? Então, pro brasileiro, o investidor médio, por exemplo, o cara tem R$1.000 para investir em ações, né? Supondo que ele já tem uma reserva de emergência, já tem ali uma casa, né? Ou tá num financiamento, enfim, tem ali uma outra reservinha para passear com a família, guardar um dinheiro mais de médio prazo, então, já é muito. Então, se esse cara tem R$1.000 por mês, poxa, vai comprando aos poucos, em 20 anos, e acredite, esse tempo vai passar, você vai querer ter investido, né? Então, não precisa você investir tudo que você tem de uma vez. Vá com parcimônia, com consistência, que aí você deixa o juro composto fazer o trabalho por você, né? E o tempo também é um fator crucial. Isso aí, o tempo vai passar, e se não passar é que você morreu, tá? Então... verdade. Mas vocês olham também para a expectativa de crescimento de dividendos? Também olhamos para a expectativa de crescimento de dividendos. Geralmente, quando você coloca isso na conta, você acaba afrouxando também um pouco o seu crivo, né? A sua margem de segurança. Então, a gente tende a ajustar o preço teto anualmente, conforme a nossa expectativa para dividendo no exercício seguinte. Então, geralmente, isso não entra na conta, mas, obviamente, a gente está sempre de olho em empresas que, consequentemente, vão conseguir melhorar a sua geração de fluxo de caixa e, obviamente, aumentar esses dividendos, né? Então, isso aconteceu, por exemplo, com a BB Seguridade há cerca de 2 anos, né? Quando eu comecei a comprar para minha carteira. A seguradora não estava conseguindo pagar bons dividendos na época, teve que fazer um aumento de capital na Brasil, não lembro se foi na Brasil Prévia, na Brasil Cap, enfim, porque justamente o IGPM descolou muito do IPCA, e quando você tem esse descasamento no balanço, tem um descasamento entre passivo e ativo, e obviamente eles tiveram que aportar. A consequência disso sobrou menos caixa para você distribuir dividendo, mas era um negócio temporário. Você olhando para frente, você tinha, há 2 anos atrás, parecia impossível, a taxa de juros a 2%, mas tudo que chega lá embaixo, um dia vai ter que voltar a subir, isso aqui é Brasil, enfim. Então a gente falou, seguradoras, hoje não parece um bom negócio, mas é justamente em momentos como esse em que você consegue achar preços excelentes. E a empresa chegou onde estão as oportunidades, R$18, R$18, assim, em 2 anos já bateu 32 outro dia. Então, assim, é muito fácil. Se você entende o que as empresas fazem, não tem que estar alheio à macroeconomia, mas você, pelo menos, basicamente entender como que os juros, como que o câmbio afetam os negócios. Você não precisa tentar ser o mago da economia e acertar para onde vai o câmbio, para onde vai... Mas ter uma certa noção de tendência, pelo menos, né? Você chegou em 2%, a tendência é que suba, então, não que vá para negativo. Então, você tem uma noção básica do que as empresas fazem, é extremamente importante para você tomar uma decisão também fundamentada, né? Então, isso aí faz parte. E para você, existe um limite de ações em carteira? Olha, eu não gosto muito de ficar, assim, despejando regra, né? Acho que cada um tem que saber a quantidade de empresas que consegue acompanhar. Esse tem que ser o crivo.
Então, hoje, a quantidade, eu já tô assim, já tô até repensando a quantidade de empresas na minha carteira, eu já tenho 16 empresas na minha carteira. Alguns vão considerar uma loucura, mas eu invisto desde 2008. Então, se você fizer a conta, é como se eu tivesse comprado uma empresa por ano. Quer dizer, então, existe uma concentração, sim, e boa parte da minha carteira hoje está concentrada em BEST, né, que é o acrônimo que a gente usa, então é Bancos, Energia, Seguro, Saneamento e Telecom. Porque a minha prioridade é geração de renda com essa carteira, né, geração de renda através de dividendos. E tem ali aqueles 20%, né, da pimentinha, das oportunidades, mas que um dia poderiam vir pagar dividendo. Então, não existe uma regra de limite. A partir do momento em que você não consegue mais acompanhar a notícia, ler balanço, o negócio ficou muito pesado para você e virou simplesmente mais um ticker ali na sua carteira, tá na hora de você repensar. Tem alguma coisa ali que pode ser que você tenha comprado no impulso, ou que você comprou não sabe nem o que faz, o que tá fazendo ali, ou algum erro que você cometeu no passado e você fica lá insistindo, fazendo o preço médio, sabe assim? Sempre tem algum caso desse na carteira, né? Então, acho que é sempre... paixão ali pela empresa, né? Ou até aquele negócio, não, eu ainda vou recuperar meu dinheiro nessa empresa. E o cara fica insistindo, enfim. Esse tipo de investimento, né, empresa em turnaround, enfim, empresas com múltiplos mais descontados, são grandes, acabam sendo grandes armadilhas para o pequeno investidor, né? Muitas vezes ele não percebe que até essa empresa pode se recuperar no futuro, mas não na velocidade que ele espera, e não no montante de aporte que ele vai precisar colocar, às vezes, ao longo do tempo. Então, às vezes, é o cara que nada, e morre quando chega na praia, né? Então, tem que saber também usar a estratégia de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu poder de fogo de aporte, né? Então, ter essa ciência sobre o seu perfil de investidor também é muito importante. Então, não tem um limite. O limite é o que você consegue acompanhar. No meu caso, acho que 15, 16 tá excelente. Você falou que 20% vai para empresas que, para você tentar pegar um crescimento ali, né? Sim. Isso está dividido entre empresas de crescimento e empresas de turnaround ou não? Olha, geralmente a gente olha para empresas que, sim, podem estar crescendo no momento, né? Então, existem 2 tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não querem e as que não podem. E aí, as que não podem, você vai fazer um crivo. Bom, ela não pode porque no momento está investindo, enfim, está optando pelo crescimento, tá? Ou ela não pode porque realmente esse negócio não gera margem suficiente para distribuir, não sobra dinheiro no final do mês. Ponto. Tudo que o cara lucra lá no final do mês, no final do ano, enfim, volta para a operação dele, para marketing, para capital de giro, enfim. Então, se esse segundo caso são empresas que a gente foge. Então, o que é isso? Varejo, aviação civil, são esses setores... Margem muito baixa, margens muito baixas, em que você tem que ficar ali garimpando 1, 2% em anos muito bons, assim, mesmo assim não é suficiente para você, às vezes, superar algumas externalidades que esses setores estão suscetíveis, né? Então, nem o melhor gestor, por exemplo, poderia adivinhar que de 2 foi para 13,75 a taxa Selic. Pô, isso tem um puta impacto nesses setores que dificilmente você consegue mitigar, né? Então, são setores perenes, né? Ninguém vai deixar de viajar de avião, obviamente, mas muito provavelmente as empresas que prestam os melhores serviços hoje não serão as que prestarão esse mesmo serviço daqui 15 anos, muito provavelmente, né? Então, você tem um longo histórico de empresas que faliram, mas o setor continua aí e continua crescendo, né? Então, crescimento não é garantia de que haverá retorno para o investidor. Depende muito do perfil das empresas, o perfil do negócio especificamente. Então, a aviação civil é um exemplo muito claro disso. A aviação civil evoluiu nos últimos anos e bastante. O mercado cresceu. Isso não se traduziu em rentabilidade para os investidores necessariamente, a depender do preço em que eles entraram. Então, mesmo na carteira de oportunidades, o que a gente busca é um mix de empresas que estejam descontadas e que um dia, quando recuperadas, elas voltem a pagar dividendos. Então, às vezes a empresa, enfim, tá investindo no seu crescimento, depois vai olhar para essa questão do dividendo, ou ela está passando por realmente um momento de dificuldade e, se superar, pode ser uma boa pagadora de dividendos. Mas, de novo, essa é uma estratégia um pouco mais arriscada, que você não tem, de fato, nenhuma garantia. Pode dar certo, como pode dar muito errado, né? E aí, de novo, é tudo sobre o controle da exposição, como você se expõe a esse tipo de ativo, né? Que é uma parcela pequenininha, mas vai manter a sua carteira ali com uma opcionalidade, né? Com aquela possibilidade de ter melhoria na rentabilidade se estourar, né?
Empresas muito, muito complicadas mesmo, em fase de turnaround mesmo, né? Na UTI, vamos dizer assim, a gente tenta manter no máximo em 3% da carteira global. E aí, as outras de oportunidade são mais empresas que, bom, estejam descontadas no momento, enfim, estejam passando por algum período de dificuldade naquele momento, mas que voltarão a ser empresas boas pagadoras de dividendo, né? Então, por exemplo, no passado, um case bastante icônico é a própria Unipar. A Unipar um dia foi da carteira de oportunidade, até que em um determinado momento a gente acabou passando ela para a carteira previdenciária. A empresa saiu de turnaround, obviamente, passou por um momento de consolidação, ali no início de 2010 para 2012, enfim, depois o negócio decolou, né? Então hoje acaba sendo a nossa maior posição lá no portfólio, e é sem dúvida nenhuma previdenciária, já se consolidou. E ela começou como de oportunidade. Começou como oportunidade. Com uma posição menor. Uma posição bem menor. A posição era naturalmente menor na carteira, porque a ação valia nada, né? A gente começou em 25 centavos, depois a ação agrupou, foi para R$4, depois caiu, nossa, despencou de novo, depois ficou respirando por aparelhos, e aí de 2015, de 2016, 2017 em diante, enfim, acabou evoluindo bem, né? Teve uma consolidação de fato lá da administração, enfim, mudança de estratégia, né? Enfim, o controlador de fato assumiu ali as rédeas, e a empresa voltou a prosperar. Então, foi um case bastante difícil por bastante tempo, assim, o mercado bateu bastante. Pô, isso é uma porcaria, isso não sai do lugar, só lateraliza, não sei o quê. Então, às vezes você tem que ter muita convicção do que você está fazendo, né? E essa convicção tem um preço, você pode estar errado por muito tempo, né? Então, ter uma carteira de oportunidade para o investidor que está começando, às vezes é muito sedutor, porque você, de fato, tem um potencial exponencial nessas empresas de crescimento em turnaround, mas o risco é que você pode perder 100%, né? E isso seria muito grave para o cara que está começando, ou para o cara que já está numa idade, por exemplo, entre 40 e 50 anos, em que ele acha que ele tem que dar sabe assim, a tacada da vida dele para ele aposentar. Quando, na verdade, ele não percebe que, pô, o cara com 40 anos, em mais 20, ele ainda vai ter 60, ele ainda tem a vida, tem mais, sei lá, 30 anos pela frente, é tempo pra caramba. Então, assim, quanto mais cedo você começa, obviamente, você começa a ter essa noção, né, de tempo e espaço, em que vá devagar e aos poucos que você também vai chegar lá. Devagar, né? E sempre, né? Devagar e sempre, exatamente. Bacana. E uma curiosidade, que a gente estava falando um pouquinho da carteira, montagem de carteira, quantas ações ali ter na carteira, quando que você olha e fala, putz, vou realizar o prejuízo, tipo, não acredito mais nessa empresa, vou me desfazer e vou realizar o prejuízo. Qual para você é o limite? Olha, assim, a gente tende a olhar muito para fundamento, né, obviamente, e parece clichê falar, quando perder o fundamento você vende, mas às vezes você só vai percebendo isso ao longo de alguns balanços, alguns trimestres, e você, muitas vezes, o negócio já tá lá embaixo. Você falou perder o fundamento, já tá lá no chão, né? Já tá lá no chão, exatamente. Mas quando a gente identifica uma perda efetiva de fundamento, a gente acaba realizando. Quando aquela não faz mais parte da nossa estratégia. Pra gente é muito fácil identificar. Se a gente identifica que essa empresa tá enveredando por um caminho, por exemplo, que não vai mais pagar dividendos definitivamente, mudou ali o curso do barco, né? Ou, sei lá, tomou uma decisão de investimento muito equivocada. Isso aconteceu bastante com a gente na Ultrapar, que era um papel que eu particularmente tinha, era o meu xodó, foi o meu primeiro papel, né? Foi a minha primeira empresa da carteira previdenciária. E a gente acabou se desfazendo no papel, isso já tem bastante tempo. Foi na época em que a empresa decidiu começar a diversificar, sair ali do seu core business, né? Esse é um problema de empresa que está gerando bastante caixa também. Às vezes é melhor você distribuir do que ficar inventando moda. Então, a empresa decidiu ali numa estratégia que, na nossa visão, inclusive, bom, a gente foi em assembleia, enfim, votamos contra a compra da Extra Farma, se não me engano, acho que era a Extra Farma na época, em que eles queriam implementar essa estratégia de ter o varejo de farmácias também nos postos de gasolina, né? E algumas outras decisões também, a tentativa de compra da Liquigás, que foi falha, enfim, foram vários sinais que você vai perceber. Quando você acompanha uma empresa há muito tempo, você percebe os sinais dos gestores, comunicação com o mercado, as decisões que a empresa vai tomando. Então, logo que a empresa começou a dar essa sinalização, a gente desfez inteiramente, praticamente, da posição e, por enquanto, ainda não voltamos a olhar para o papel, né?
Então, esse é um caso. Mas se o fundamento volta, vocês voltam de novo pro papel. Sem dúvida, a gente não tem preconceito nenhum de voltar a olhar para esse papel de novo, né? Outro caso também foi a Oi. A gente já teve Oi na carteira, mas assim, há muito tempo atrás também. Naquela mesma época em que... E esse, veja só, foi um erro que a gente incorreu por causa dos dividendos. Então, na época, a administração da Oi fez promessas de mundos e fundos que ia pagar 8 bi em dividendos. Tinha já pago 2 bilhões em dividendos e se comprometeu até 2015 pagar mais 8 bi. Então, meu pai fez uma conta rápida e falou, putz, isso aqui tá frente ao que vai, né, o que vai pagar, o que se comprometeram. Acho que isso aqui tá interessante. Vou montar uma posição, não era uma posição muito grande, mas montou. E as sinalizações que foram sendo dadas ao longo do caminho é de que, putz, isso aqui não vai pagar esses 8 bilhões de dividendo nunca. Então, sempre pedalando, sempre, não, veja bem, né? Sempre a administração sabonete. Uhum. E aí, em uma oportunidade, enfim, num dia de rebote aí do mercado, a ação acabou valorizando pra caramba em 2014 e ele vendeu, mesmo no prejuízo, ele vendeu e falou, bom, tá no prejuízo, mas esse preço aqui tá bom, faz parte. E que bom, porque assim, de lá pra cá, né, a gente já viu onde deu, né? Então, paciência. Então, acho que, de novo, essa estratégia de você ter empresas mais polêmicas, vamos dizer assim, né, que estão no centro das atenções, você tem que medir bastante as consequências de entender se está realmente no seu perfil. Se você está disposto àquele risco também, né? É, exatamente. O Léo tinha Oi, né? Você comprou. Mas é só poeira ali, dinheiro pra brincar. Pra brincar, assim, deixei lá e tem um pouquinho. Minhas maiores posições, eu acho que ações hoje tá em MDia3, MDias branco, legal. Card System, tem o Taesa também, posição em Taesa, que também tem uma posição significativa e tem, eu não lembro qual outra também, que tem uma posição grande. Tá bom. Thaís eu gosto também. Nossa, tem bastante também. Gosto. Eu queria fazer uma pergunta que, assim, no mercado americano, o que acontece? Como os dividendos são tributados em 30%, muitas empresas fazem processo de, em vez de distribuir dividendos, fazem processo de recompra de ações, né? Que acaba concentrando mais os acionistas, você acaba tendo mais lucro por ação também. Você acredita que essa movimentação pode acontecer? Teve esse rumor, né, de que o dividendo seria tributado. Acredito que pode ser que aconteça de novo, isso daí entre no radar. E o que você acha que mudaria, assim? É uma hipótese que vai crescer com bastante força, eu acredito, nos próximos anos, né? O governo vai ter que fechar a conta de alguma maneira. O que a gente tem que pensar é o seguinte, tributar o dividendo sem a gente repensar todo o nosso sistema tributário é um grande erro que pode, inclusive, culminar em um efeito reverso, em você ter uma queda da arrecadação, né? Por que eu digo isso? Obviamente, os agentes econômicos sempre vão se mover de maneira a pagar os menores impostos possíveis. Então, grandes empresas que têm capital aberto, têm condições de pagar um excelente tributarista ali para pensar na gestão, né, dos seus tributos ali, de que maneira eu vou pagar menos imposto e continuar remunerando meu acionista, né? A gente tem que lembrar que um grande diferencial entre bolsa americana e bolsa brasileira é que lá você tem um contingente de empresas, corporations, muito maior do que a gente tem aqui. Inclusive é bastante comum, né? Você tem empresas que não têm controle definido. Então você tem ali uma base acionária bastante pulverizada. Geralmente, esse tipo de base acionária prefere que os ganhos sejam transferidos para ganhos de mercado. Geralmente são fundos institucionais, enfim, que não se importam muito com o fluxo de dividendos. No Brasil é justamente o contrário. Você tem boa parte das empresas com controle, com um capital definido. Então, isso tem um dono. Então, não só eu, pequena investidora, mas esse dono vai cobrar a sua remuneração. E ele vai encontrar alguma maneira de fazer isso. No Brasil, vocês sabem, o Brasil já teve a tributação de dividendos. O que acontecia, a gente tinha bastante fluxo de bonificações de ações também. Então, era muito comum antigamente, até a década de 90, enfim, 95 foi extinguida a tributação dos dividendos. A tendência é que, concordo contigo, haja cada vez mais programas de recompra e também via bonificação, né? Mas eu não acho que as empresas vão deixar de pagar dividendo. E eu acho que a gente vai entrar num embate do tipo, se você tiver que tributar dividendo, vai ter que ter uma compensação no imposto de renda das empresas, porque assim, ninguém aguenta mais um aumento de carga tributária, né? Seria muito prejudicial para o crescimento do país, enfim. Isso seria uma bola de neve muito negativa, né? Na inflação, enfim, uma bolha que pode estourar. Então, eu acho que vai ser uma briga boa.
Mas que, sem dúvida nenhuma, tem chance sim de acontecer, né? Acho que é um governo muito mais proativo nesse sentido, né? Que vai ter que pagar as contas, mas acho que não vai ser sem briga, não, viu? Acho que... tem congresso aí pra brigar, né? Quem cair, vai cair atirando. Acho que vai ser uma briga bem preocupante, assim, nesse sentido. Mas, olhando a proposta que foi feita anteriormente, que também não era boa, que era justamente você só dar um martelaço lá de 15% nos dividendos, basicamente o que aconteceria na prática para o investidor é que seria extinguido o juros sobre capital próprio e todos os dividendos se transformariam em JCP. Então, na prática, para quem é investidor, em parte dos seus proventos, você já é tributado na fonte. Era isso que ia acontecer na prática, não ia mudar. Não acredito que a estratégia iria morrer, até porque ela existe hoje em todos os lugares do mundo. Então, você tem também boas pagadoras de dividendos nos Estados Unidos, que inclusive são as empresas que estão também, assim como aqui no Brasil, estão se destacando mais durante esse ano, né? Estão apanhando menos, pelo menos. Então, eu acho que a estratégia, tenho certeza, estou convicta disso, de que a estratégia não morre. Mas, obviamente, você vai ter um sócio a mais ali comendo alguma parcela da sua distribuição de dividendo, né? Mas, de novo, eu acredito no potencial, na criatividade das empresas de remunerar o seu acionista. Acho que a bonificação também é uma excelente maneira de fazer isso. Se transferir para JCP também, você vai continuar pagando imposto do mesmo jeito. Só vai mudar quem é que faz o pagamento do imposto, exatamente. Só vai mudar quem faz o pagamento do imposto, exatamente. Então, acho que na prática não vai mudar muita coisa no dia a dia do investidor. Legal. E para 2023, Louise, olhando para o cenário político e também para as empresas, assim, o que você tem olhado, o que você espera, assim, Olha, o que tudo indica, 2023 é tiro, porrada e bomba, né? Salve-se quem puder, volatilidade 1000. Eu acho que, com certeza, né, a renda fixa vai estar muito atrativa. Isso não só para pessoa física. Então, a gente conversa muito também com o escritório de assessoria, né? Como a gente lida muito com pessoa física, os escritórios de assessoria são sempre a ponta que a gente está sempre muito ligado, quais são as estratégias, enfim, das mesas. Então, hoje, basicamente, os grandes escritórios estão pivotando o cliente de renda variável para renda fixa, o que é natural, porque você quer manter esse cliente, a perenidade desse cliente, a mortalidade do cliente reduzida na renda fixa, isso tende a ser menor. E aí você começa a ver também outros grandes gestores, né? Por exemplo, o Jacursky falando essa semana que é muito mais fácil tirar dinheiro do mercado, do governo do que do mercado. Então, quer dizer, para os institucionais, para fundos, enfim, também é muito mais fácil de você operar a opção de entregar o resultado que está aí. Você tem boas opções na renda fixa hoje. Só que, para nós que somos colecionadores de ações, nós somos colecionadores de empresas, é justamente em momentos como esse que o mercado acaba precificando também o pessimismo em empresas que são muito boas. Então, ele vai penalizar os bons, né, e os maus, os ruins, né? As empresas não tão boas assim. E eu acho que vai muito do investidor ter essa sensibilidade de quanto desse pessimismo já está no preço. Porque assim, não se engane, o mercado é expectativa. Se você já prevê que, vai passar essa PEC aí kamikaze, não sabemos de quanto ainda. Sei lá, tendência de inflação, a taxa de juros já inverteu de novo, quer dizer, estamos prevendo, dependendo do cenário, a taxa de juros continua subindo. Então, assim, o mercado hoje está precificando uma coisa bastante pessimista, o caos. Olha que interessante. O Lula nem precisa fazer um bom governo. Se ele fizer um governo mais ou menos, né, ou não tão ruim quanto o mercado está esperando, eu não tenho dúvida nenhuma que a bolsa já sobe. Que é sempre em função da taxa de juros, enfim, a curva volta a cair de novo, e aí, obviamente, que você, trazendo a valor presente, as empresas ficam mais interessantes, né? Então, eu acho que basta que o cenário não seja tão ruim quanto a gente está prevendo, para que, de novo, a gente tenha um bom ramp-up aí da bolsa. Então, o que a gente faz é respeitar a nossa única regra. Tá abaixo do preço teto, compra. É o que a gente está fazendo. A gente nunca deixa de comprar. A diferença é saber calibrar, obviamente, a velocidade com que você vai fazendo isso, né? Então, sempre tentar não torrar o seu caixa todo de uma vez, que é muito tentador. Então, pandemia, no terceiro circuit breaker, eu já estava, meu Deus, preciso lançar put, o termo, vou pegar a taxa. Já não tinha mais o caixa. E quando é que caiu o dividendo no banco? Nossa senhora, tá uma loucura. Então, você saber fazer essa dosagem do seu caixa, né, esse manejo também vai ser muito importante, mas quem investe em ações, não deixar de comprar, não desistir. A gente já está vendo excelentes oportunidades, né? Então, você vê aí, bancos, né?
o pessoal tava com uma expectativa, puta, taxa de juros sobe, banco lucra pra caramba. O que aconteceu foi justamente o contrário, né? Você tem um efeito, primeiro, de provisão. O Bradesco teve uma queda aí recente de, sei lá, a pior queda desde 98, alguma coisa assim, tava lendo em alguma matéria. E você fala, cara, será que tá tão ruim assim? Ou isso é o excesso de pessimismo falando mais alto e fazendo preço? Se esse for o caso, tem que comprar, é uma boa oportunidade. Só que aí, obviamente, você tem que saber que você está abrindo mão de uma rentabilidade pré-fixada hoje para ter o potencial de você multiplicar isso muitas outras vezes daqui 3, 4, 5 anos. Então, se você não tiver esse perfil e você estiver satisfeito com uma taxa pré-fixada de 13%, 14%, o caminho natural, e acho que a grande maioria dos brasileiros se encaixam aí, vai para a renda fixa. E aí as ações, né, como diria Warren Buffett, voltam para as mãos dos seus verdadeiros donos, né? E é o que a gente vai continuar fazendo, né? Acredito que agora comprando com mais intensidade do que a gente fez ao longo desse ano aqui. Eu penso que o mercado muitas vezes está ou super otimista ou super pessimista. E esses são os momentos que abrem essas janelas de oportunidade, né? Então, tá super interessante renda fixa, mas também tá muito interessante o mercado de ações. Pois é. A diferença é que a renda fixa vence. Exatamente. E quando vencer, provavelmente você já vai ter perdido o tempo, porque as ações, principalmente de boas empresas, não tem vencimento, né? Por que não ter os dois, né? Geralmente a gente quer ter 100% numa ponta e aí vender no pico e aí, pum, aí vou para a máxima oportunidade. Nem sempre isso é possível, né? Então, se você tem, de novo, uma caixinha do curto e médio prazo, para a sua reserva de oportunidade, reserva de emergência, excelente, né? Você vai rentabilizar bastante esse seu caixa. Se você tem algum objetivo de médio prazo, por exemplo, quero construir uma casa, começar a construir uma casa daqui 3 anos, quero fazer um intercâmbio, tenho o planejamento de casar. Se você tem algum planejamento, algum objetivo a ser cumprido numa janela de 3 a 5 anos, eu tenho esse recurso já tem um destino definido, não pensaria 2 vezes. Vai para a renda fixa e seja feliz. Agora, se você tem aquele dinheirinho que sempre sobra, você larga na poupança, você contribui ali religiosamente com aquele fundo de previdência vagabundo, que daqui 10 anos não vai te render nada, faça isso na bolsa. Eu não tenho dúvida nenhuma que dinheiro de longo prazo na bolsa é o maior potencial, é o exponencial de você multiplicar o seu capital. Mas, de novo, nem todo mundo tem, para nem todo mundo sobra também, né? Nem todo mundo chega na terceira caixinha, que é a caixinha do longo prazo. Então, para quem conseguir chegar na segunda, mantém ali na renda fixa e tá tudo bem, né? Paciência. Eu acho que também tem um ponto de que as pessoas falam, putz, mas quando é que eu vou ter o retorno? E você não tem essa previsibilidade com ações. Exato. É diferente da renda fixa, que é mais atrativo. O vencimento daqui a tanto tempo, a taxa que você vai receber é essa, ponto. Sim. Só que a pessoa também não está pensando em quanto vai estar a inflação. Exato. Não tem esses outros pontos que acaba pensando também, né? Exatamente. É complicado. Vocês conhecem o experimento do marshmallow? Eu adoro finanças comportamentais, né? Explica muito mais o investidor do que as pessoas imaginam. O comportamento, ele às vezes fala muito mais alto do que a racionalidade, na maioria das vezes. Então tem um experimento, não lembro de qual universidade que é, provavelmente Harvard, enfim, em que eles colocam várias crianças, assim, isoladamente, né, uma de cada vez, numa sala, tá sendo monitorada, e aí a professora, enfim, a pessoa que tá lá, fala, olha, eu vou deixar aqui pra você um marshmallow, e eu vou sair rapidinho, eu já volto. Se eu voltar e você não tiver comido o marshmallow, eu te dou outros 2. Aí a criança entendeu, beleza, entendi. A professora sai, enfim, a pessoa sai da sala e a criança começa a ficar desesperada, vê o marshmallow ali na frente, O que ela faz? A maioria das crianças come o marshmallow. Mesmo sabendo que, em um determinado momento, era só esperar, ela teria mais 2. Então, explica muito do comportamento do investidor, né? Às vezes as pessoas preferem melhor um pássaro na mão do que 2 voando. É muito a filosofia, né, de investimento brasileiro. Então, para que eu vou correr risco se eu tenho aqui uma taxa de juros de 13,75? Se eu já tenho agora aqui essa taxa. Eu já tenho agora. Para que eu vou botar isso a perder? Né? Isso é fruto, obviamente, de anos e anos de ciclo de taxa de juros lá estruturalmente alta, né? Então, enquanto isso não dá, infelizmente, a gente vai catequizar muitos poucos investidores, né? Para longo prazo, efetivamente. Mas acho que hoje estamos melhores do que estávamos há 5 anos atrás. Acho que hoje tem muito mais gente prestando atenção no mercado, entendendo que a gente tem sim oportunidades, que o segredo é você, de novo, manter a constância.
Então, manter a constância, não tem problema você ter ali a sua renda fixa para os seus objetivos de médio prazo, mas não largue a bolsa. Não precisa ser um ou outro, não é um né? ou outro, tem os dois. É a soma ali. O momento, acho que é propício de você ter os dois, não perder nenhuma das duas oportunidades aí. Perfeito. É isso aí, né? Eu ia perguntar, mas você acabou respondendo. Que bom, lista os pensamentos. Não, é porque existe esse comportamento mesmo da pessoa física. Eu tô indo onde eu tenho a oportunidade, onde eu enxergo, consigo lá eu vou ganhar mais. A oportunidade que eu vou ter. E assim, é um comportamento bizarro, pra mim é bizarro, mas é um comportamento que ele vai só se repetindo, assim, a bolsa tá caindo, as pessoas saem da bolsa. Dá o desespero, sai, aí vai pra renda fixa, aí tipo, tá sempre comprando na máxima e vendendo na mínima. Exatamente, aí o título vence, geralmente no momento que a taxa de juros tá caindo, o cara ganhou uma grana, tá capitalizado, o que ele faz? Vai pra bolsa, que de novo não tá no seu pico máximo de oportunidade, que é no momento máximo de pessimismo. Então, é aquele velho ciclo que se repete, né? De você comprar na alta e vender na baixa. Isso acontece, de novo, é comportamental. Comportamento, né? E é em todos os mercados. A gente estava conversando com o Rodolfo do Vamos Pra Bolsa, e ele falou que agora não está um momento bom para criptomoedas, para Bitcoin, as pessoas simplesmente não compram. Num momento de oportunidade. Sim, sim. Quando tá lá em cima, elas querem entrar e tomar o mercado, entendeu? A tendência é você achar que aquela alta vai se perpetuar por um bom tempo. Ainda dá tempo, vou comprar, não sei o quê. Bom, um caso clássico disso, ninguém mais fala da Magazine Luiza, né? Tá morta e enterrada, coitada. Então, a ação até meio do ano passado, assim, se não tivesse na carteira recomendada da corretora, a lista é demitida, coisa do tipo, não é brincadeira, mas... Estava em todas as carteiras, né? Figurado como a mais recomendada, enfim. E hoje ninguém mais fala mais no assunto, né? Então, eu digo que a rede social é um excelente termômetro. Você olha no YouTube e você vê quais são os vídeos que estão bombando. É renda fixa. Então, puxa vida, tá todo mundo olhando para isso, tá todo mundo indo pro mesmo caminho. Tá na hora de eu comprar ações. Será que realmente é esse o caminho da manada? Poxa, então talvez valha a pena eu abrir a minha cabeça para ter alguma coisa em ações. Não digo você, né, de novo, ter ou um em outro. E o contrário também é verdadeiro. Então, até meio do ano passado, vários IPOs. Então, você tinha vários sinais. Vários IPOs, follow-ons, né? E hoje você tem outros sinais. Vários, por exemplo, controladores com programas de recompra aberto. Você tem empresas fazendo M&As. Então, você tem vários exemplos aí de empresas que estão muito mais baratas na bolsa, ou seja, você fazer uma oferta hostil, do que você fazer um greenfield, você montar uma planta do zero. Então, isso são sinais do quê? De mercado que está barato. Agora, qual é o problema? Não há nada que me possa garantir que o que está barato possa ficar mais barato. Então, pegar a faca caindo tem que ser um negócio natural e ser encarado como uma oportunidade para o investidor de longo prazo. E é isso, saber que ciclos vão passar. E se você tiver realmente ali com boas empresas na sua carteira, cujo ciclo de investimento ele sobrepuja esse ciclo econômico, o ciclo político, você olhando para o longo prazo, médio e longo prazo, você vai estar bem, né? Corrigindo a inflação, enfim, ganhando do CDI, pelo menos, né? Do IPCA. E tendo uma remuneração aí em dividendos, né? É o que a gente acredita. E o Brasil é um mercado de muita oportunidade ainda, né? A gente evoluiu muito nos últimos 5 anos. Tem muita coisa ainda para evoluir, né? Então, a gente continua acreditando bastante no nosso país, apesar de todos os desafios que a gente tem para enfrentar aí nos próximos 4 anos.